Termeval Saviani, o livro Escola e Democracia. Tem 2 livros do Saviani aqui nessa bibliografia do concurso. Hoje nós vamos estudar Escola e Democracia, porque é nessa obra que, nesses artigos, que ele mostra como será construída a teoria dele, a teoria do doutorado dele, tá? Que é a teoria que recebe o nome de histórico-crítico ou pedagogia dos conteúdos, tá? Saviani defende os conteúdos científicos na escola, a priorização dos conteúdos científicos na escola, colocando-se como um crítico ferrenho aqui da organização da escola nova, da pedagogia diferenciada. Ele é contra, ele aponta os problemas, ele aponta que essa pedagogia diferenciada nada mais é do que a dissimulação da pedagogia que quer manter as relações de poder entre ricos e pobres, os quais ele chama de marginalizados socialmente, marginalizados economicamente e marginalizados culturalmente, sobretudo na escola. Na verdade, para Saviani, essa pedagogia nova, pedagogia diferenciada, que iniciou com o movimento dos pioneiros da educação, com a escola nova, nada mais é do que uma dissimulação da perpetuação dos interesses da burguesia brasileira, tá? Então, se coloca a escola como de formação integral humana, de respeito ao modo de ser humana, ao ritmo de cada um, às potencialidades de cada um, mas, na verdade, a escola perde, para Saviani, a sua função social principal, o para que ela foi criada e sistematizada, para dar às pessoas acesso aos conhecimentos científicos, para assim, de verdade, munidas do conhecimento científico, do conhecimento verdadeiro, mais próximo do verdadeiro, poder mudar a sociedade e reivindicar os seus direitos, sobretudo a classe trabalhadora, tá? Isso nós vamos ver aqui como ele argumenta isso. Ele parte de uma problematização histórica da divisão de classes sociais e da consequente marginalização de uma determinada classe social que se refere aos mais pobres. A divisão capitalista de burguesia, ou seja, aqueles que têm o poder de capital e também são os patrões, e os empregados, os trabalhadores. O problema-chave. As estimativas da década de 70, apesar de todo o movimento educacional, 50% dos alunos das escolas primárias estavam em condições de analfabetismo e de semi-analfabetismo e de analfabetismo potencial, na maioria dos países da América Latina. Muitas crianças sequer têm acesso à escola, portanto, são marginalizadas da escola, estão fora da escola. Na teoria dele, o enfoque vai ser sobre essa marginalidade na escola. Marginalidade.
As teorias educacionais podem ser classificadas em dois grandes grupos. Primeiro grupo estão as teorias que entendem ser a educação um instrumento de equidade, de equalização social, portanto, de superação da marginalidade. A sociedade, nessas teorias, é concebida como harmoniosa, homogênea, tendendo à integração de seus membros, ou seja, a sociedade anda bem, a escola cumpre o seu papel de equalização social, a escola promove um ensino igual para todos, né? A marginalidade é um fenômeno acidental, que afeta individualmente, não é o conjunto do todo. É um determinado indivíduo que não serve para a escola. Há um número maior ou menor de seus membros de indivíduo, que constitui um desvio, uma distorção que não só pode, como deve ser corrigida. Então, emerge aí como um instrumento de correção das distorções, né, da equalização social, da educação oferecida de forma igual para todos, para uma superação da marginalidade no sentido de estar fora da escola. Tá? A educação, então, constitui uma força homogeneizadora, igual para todos, que tem por função reforçar os laços sociais. Olha a função aqui proposta: reforçar os laços sociais, promover a coesão e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social. Nós já sabemos, diante dos autores críticos que nós estudamos aqui, que não existe uma coesão social, que sempre há, na nossa sociedade, a luta entre classes. Não adianta dizer que a vida, a sociedade é igual para todos, porque, na realidade, não há. Existem diferenças econômicas, diferenças culturais, diferenças de oferecimento educacional, diferenças tecnológicas e uma série de diferenças. Então, não existe, a escola não conseguiu, e é uma ilusão dizer que a escola vai promover a coesão social e garantir a integração de todos os indivíduos num corpo social único, homogêneo. No que diz respeito às relações entre educação e sociedade, cabe à escola um papel decisivo. É a escola que vai trazer um futuro melhor, né? Esse é o discurso. Um papel decisivo na conformação da sociedade. O que nós sempre vimos na educação tradicionalista, na educação tecnicista, na educação não crítica, anterior à educação crítica, que começa com Paulo Freire e com os movimentos da Escola Nova. Nós vimos que o que se quer na educação não crítica, que traz essa visão de sociedade hegemônica, igual para todos, de equalização social, que é ilusória, que não ocorreu historicamente, nós vimos que essa educação não crítica, na verdade, o pano de fundo dela, o que ela quer é realmente manter o poder capitalista, ou seja, conformar através da escolarização a ordem social capitalista, opor-se a resistências,
a isso. Então, a escola tem uma intencionalidade política, a escola não crítica, que é a escola tradicional e tecnicista, nós sabemos, tem a intencionalidade política de conformação social para a ordem já estabelecida, evitando, assim, o que ela chama de desagregação, que seria as lutas de classe, as diferenças, diferente do que ela ensina para a escola e para a sociedade como está, seria uma desegregação, tá? E mais do que isso, garantindo a construção de uma sociedade igualitária e justa. É o discurso dessa escola não crítica. Mas como vai ser feita a garantia dessa igualdade e justiça? Através dos privilégios dos burgueses, da sociedade capitalista. Ou seja, é uma ilusão. É o que eu chamo, Saviani, de teorias não críticas. Saviani chama esse perfil da escola, do primeiro grupo, de teorias não críticas. E esse grupo da teoria não crítica abarca pedagogia tradicional, educação tradicional e educação tradicional na pedagogia tecnicista. Nós vamos ver isso aqui também, tá? São teorias não críticas que encaram a educação como, entre aspas, autônoma e buscam compreendê-la a partir dela mesma. O que pode significar essa fala de Saviani? Encaram a educação como autônoma, separada da sociedade, separada das questões sociais, da luta de classes, separada do desenvolvimento humano global, sociocultural, socioeconômico, socioemocional, separada. A escola tem a intencionalidade do ensino científico. Ponto. Encaram a educação como autônoma, leia-se separada dos outros, né, das outras aprendizagens integrais humanas, e buscam compreender a escola a partir dela mesma. A partir dela mesma. Aquela visão que nós temos e desenho da escola tradicionalista, que é a visão dos muros altos da escola, das grades escolares, que Thelma Weiss traz. Grades escolares e muros escolares, e separam a escola da vida social, simbolicamente. E alunos ordenados em carteiras enfileiradas, todos olhando para o professor, também separam alunos de alunos. Uns não prestam e não olham os outros. Na verdade, olham todos para o professor. Ou seja, o ensino é centrado no professor. O professor tem papel central na escola não crítica, na escola tradicional e na escola técnica. Na escola técnica tem uma diferença, uma diminuição aí da valorização desse papel do professor, que depois a gente vê aqui, tá? Quando for falar disso. Mas o papel central não está no aluno, tanto que os alunos nem podem se olhar e nem podem conversar uns com os outros e devem ficar quietos. O papel central é do professor e a atenção está naquilo que o professor está falando, ensinando, transmitindo.
Então, as teorias não críticas encaram a educação como autônoma, leia-se, assim como eu expliquei, separada da sociedade, e buscam compreender a escola, a educação, a partir dela mesma. Os conteúdos existem pelos conteúdos. A escola existe pela a escola. A necessidade de acabar com a ignorância total do povo. Ok? Necessidade de acabar com a ignorância total do povo diz respeito à mudança do Brasil de império para república. É desse tempo. Porque com o nascimento da burguesia, o Brasil, que antes era império, o povo ficava relegado à ignorância. Somente os burgueses, que foi a nova classe social que surgiu durante o final do período imperial, somente os burgueses tinham acesso à educação. A maioria do povo era ignorante. Com o Brasil República, foi necessário para estabilizar e firmar a República Brasileira que o povo votasse. Não é isso? Uma república tem voto. Só que a maioria do povo não podia votar porque não sabia sequer ler e escrever. Ok? Então, com isso, a educação pública foi criada para alfabetizar, dar noções de leitura e escrita para o povo, com vistas à afirmação do novo Estado político do Brasil, que é a República. Então, e também a reafirmação da burguesia no poder, de modo que não se voltasse ao sistema político imperial. Foi uma necessidade da burguesia a criação da escola pública. Ok? Então, o povo tinha que sair da situação de ignorância. No segundo grupo, o primeiro grupo é não crítico, vocês viram que data do início do século, né? Do Brasil República, e não do século, porque muitos séculos já se passaram. No segundo grupo, já falamos que é em dois grandes grupos, e eu vou adiantar aqui o não crítico e o grupo crítico. O grupo crítico, ele se contrapõe ao não crítico. O não crítico surgiu primeiro por uma necessidade de firmação da República Brasileira, do poderio burguês. E o crítico surgiu depois que, apesar da educação pública, o povo continuava numa situação de semi-analfabetismo, ou até mesmo uma grande parcela de totalmente fora da escola, marginalizada da escola. Foi o que nós vimos na primeira fala. Vamos, então, tratar do grupo crítico, que veio posteriormente à pedagogia tradicionalista. A pedagogia tradicionalista começou a mostrar suas falhas. Não atingiu a universalização do ensino e nem conseguiu a erradicação do analfabetismo, portanto, ela mostrou essas falhas. As teorias do segundo grupo são aquelas que entendem a educação ser um instrumento de discriminação social. As pedagogias críticas concebem a sociedade como sendo essencialmente marcada pela divisão entre grupos ou classes antagônicas, burguesia e pobres, que se relacionam à base da força.
a qual se manifesta fundamentalmente nas condições de produção de vida material. A burguesia, produções de vida material. A burguesia tem uma grande potência econômica e os pobres não. Nesse quadro, a marginalidade é entendida como um fenômeno inerente à própria estrutura da sociedade. Veja que o mote de Saviani é o estudo da marginalidade cultural, escolar, e a marginalidade de capital social, né? Na divisão de classes. Então, a marginalidade é um fenômeno inerente à própria estrutura da sociedade. Isso porque o grupo ou a classe que detém maior força, os burgueses, se converte em grupo dominante, se apropriando dos resultados da produção social dos trabalhadores, tendendo, em consequência, a relegar os demais à condição de marginalizados. Os trabalhadores são marginalizados. Aqui nós estamos falando do que a teoria crítica critica em relação à teoria não crítica, a pedagogia tradicional que não deu certo. Nesse contexto, a educação é entendida como inteiramente dependente da estrutura social geradora da marginalidade, cumprindo aí a função de reforçar a dominação e legitimar a marginalização. Aqui, ele já vem introduzir uma ideia que eu quero que vocês prestem atenção, de que algumas teorias críticas, que a teoria crítica entende a educação como dependente da estrutura social geradora de marginalidade. Ou seja, a educação na teoria crítica, na pedagogia nova, trata da estrutura social geradora de marginalidade. Mas, para Saviani, cumpre também, olha como parece controverso, como parece se igualar à pedagogia tradicional. Cumpre aí a função de reforçar a dominação. Ele acusa a pedagogia crítica, como foi implementada no Brasil pela Escola Nova, de reforçar a dominação e legitimar a dominação. Por que foi criada uma nova pedagogia que criticou muito a anterior, a tradicionalista, que servia só a elite, que servia só a burguesia, que não erradicou o analfabetismo e tal? Por que ele diz que foi criado isso? E houve essa mudança. Ele diz isso porque o povo estava, na época de 60, inclusive, de 30, de 20, começou em 20, na verdade, na década de 20, a começar a abrir os olhos de que a pedagogia tradicionalista só estava servindo para que as pessoas pudessem votar e trabalhar para os mais ricos, mas não estava equipando para uma mudança social de fato, para que as camadas mais pobres alcançassem um lugar de destaque na sociedade e uma igualdade, como foi proposto. Uma igualdade social ampla não estava ocorrendo. Então, depois da década de 20, Saviani coloca que as pedagogias críticas que surgiram em 30,
com o movimento da escola nova, na verdade, elas dissimularam a ideia da função da escola inicialmente inaugurada no Brasil, que é atender os interesses da burguesia, da sociedade dominante de capital econômico e cultural. Tá? Na verdade, ele faz uma crítica às teorias críticas, ele é contra as primeiras teorias críticas. Saviani também está nas teorias críticas, dentro das teorias críticas. Porém, Saviani tem uma proposta diferente. Contexto das teorias críticas, a educação é entendida como inteiramente dependente da estrutura social geradora da marginalidade, que é a divisão de capital. E ela cumpre, mesmo que dissimuladamente, como o Saviani vai explicar mais à frente, a função de reforçar a dominação e legitimar a marginalização. Como legitimar a marginalização? Como reforçar a dominação da burguesia capitalista? Nós vamos ver também, tá? Quanto problema, né? Quanta coisa difícil aqui em Saviani. Nesse sentido, a educação se converte num fator de marginalização. Enquanto a pedagogia tradicional tinha como mote, como objetivo principal, acabar com a marginalização, criar a igualdade entre todos, através da universalização de ensino, esse foi o princípio dela, princípio gerador da escola, tá? Da escola tradicionalista. Além, é claro, de atender a consolidação republicana, que era, de fato, uma consolidação dos interesses da burguesia, né? Mas o objetivo principal era que tirar-se a pessoa do estado de ignorância, como foi mantida no Império. Então, está com um princípio legal aqui para Saviani. Só que, na educação crítica, como ela se apresentou nas teorias após 20, quando aconteceram no mundo todo e no Brasil também muitos movimentos de trabalhadores em busca de seus direitos, muitas greves e etc., feita uma crítica grandiosa ao ensino tradicionalista. Realmente vocês têm razão, o ensino tradicionalista não está conseguindo fazer com que o trabalhador tenha acesso ao capital material, que é o capital econômico, e nem ao capital cultural, que é a cultura erudita, a cultura escolar. Então, os problemas sociais que ficaram fora da escola, os problemas psicológicos, humanos, os problemas das condições sociais em que se vive e outros problemas da formação humana precisam ser trazidos para a escola. Não é só o conhecimento científico, como quis o ensino tradicionalista. Não é essa a base que nós vemos vindo até agora nas teorias críticas? Trazer a formação integral humana, partir do conhecimento social, cultural, da diversidade, de outros, dos ritmos de aprendizagem diferenciados, tal. Então, tudo isso foi trazido aqui como uma nova esperança para a educação. Houve um entusiasmo novo com a educação, aparentemente uma evolução da educação.
Nesse sentido, a educação se converte, para Saviani, num fator de marginalização. Sua forma específica de reproduzir a marginalização social é a produção da marginalização cultural, também na escola. Trouxe todos para a escola. Mas a escola começou a tomar diferenças, que nós vamos ver. Há na educação crítica e há na pedagogia escola novista a escola para os ricos e a escola popular, a escola pública, que são muito diferentes, o ensino é muito diferente. Só que diz, todos estão na escola, todos têm o direito à educação. Erradicamos o analfabetismo. Estamos, sim, erradicando o analfabetismo. Mas produziu-se para Saviani, nas novas tendências, um novo fator de marginalização, que também reproduz a marginalização social e a marginalização cultural. Aí a gente tira a nossa visão do todo, comparando, refletindo, analisando o todo, porque a pedagogia tradicional também tem a sua importância, tem a sua relevância perante ao que nós temos hoje dessa pedagogia renovada, coisa que a gente sabe na realidade, mas que a tendência atual dos autores críticos é defender só a visão da pedagogia crítica. Mas a realidade tem contradições. Deixa eu voltar. Essas teorias são críticas, como Saviani denomina, porque se empenham em compreender a educação, remetendo-a sempre a seus condicionantes objetivos, isto é, aos determinantes sociais. A gente sabe que na pedagogia crítica parte-se do conhecimento socialmente vivido. Como entendem que a função básica da educação é a reprodução da sociedade, como ela é vivida, serão, por mim, denominadas de crítico-reprodutivistas. Então, ele chama essas teorias que partem do conhecimento social de crítico-reprodutivistas, tá? Reproduzem a sociedade, reprodução da sociedade, parte do conhecimento social. Não é isso que a gente vem vendo até aqui, das tendências pedagógicas, das legislações e tudo mais? Saviani se contrapõe a isso. Vou dar uma paradinha de 5 minutos, tá? Porque isso é bastante denso. É 1 minuto só para aqui melhorar o nó.